É foda ter sofrido assédio por 7 anos e só agora me tocar. Em 2017, eu tive um relacionamento com uma mina 2 anos mais velha que eu. Nesse rolo, teve várias red flags. A mina, de vez em quando, chegava bêbada, a um ponto que não lembrava das conversas de 5 minutos atrás e ficava repetindo a mesma história em loop. A tipa era muito insegura, e a mãe dela, que já era uma senhora de quase 50 anos e tratava mal o parceiro, botava um monte de ideia na cabeça dela, falando que ela ia ser trocada por alguém mais novo e essas coisas. Eu, que literalmente saía para trabalhar cedo, voltava, saía com ela e ia para casa para, no dia seguinte, fazer a mesma coisa. Claro que isso não importava para essa senhora. Aparentemente, o problema era que ela não gostava de mim. Por isso, eu não curtia ficar na casa dela. O lance é que um dia, já cansado dos problemas causados por uma insegurança doentia e das coisas que a mãe dela falava, eu decidi conversar com ela sobre isso, deixando claro que o relacionamento era coisa de 2, não de 3. E que, se ela não conseguisse confiar em mim e se deixasse levar pelas coisas que a mãe dela falava, que nem consegue manter o casamento em paz, eu ia vazar. O que essa mina fez? Marcou uma consulta de terapia para mim, porque ela dizia que o problema era meu. Eu, ainda com vontade de conversar e chegar a um acordo, quis conversar numa boa e fazer ela cair na real. Nesse dia, eu pedi para sair mais cedo do trabalho para a gente conversar, e ela sabia que eu ia fazer isso. Mas, quando eu cheguei e liguei para saber onde ela estava e conversar, ela disse que estava com uma amiga dela, a uma quadra de distância. Eu propus ir buscar ela para a gente conversar num parque perto dali. Ela só disse que sim, mas que era para eu esperar numa esquina que ela ia chegar. Aceitei e fui esperar. Passou 1h30 e ela não chegou. Quando finalmente chegou, veio do lado oposto de táxi, com a irmã dela e mais 3 amigos em comum. Resultado, ela não estava onde tinha dito não. Estava numa cervejaria com eles. E mais um cara que, anos depois, eu descobri que era um ex dela, de um tempo atrás. Coisa que, claro, eu não sabia por ela. Mas enfim, voltando ao assunto, ela chegou bêbada. E ali eu já saquei que não devia continuar com isso. Deixei claro para ela, mas ela não aceitou e só pedia mais uma chance. E que eu fizesse terapia, porque eu não entendia ela. Ficamos 1 hora conversando, eu dizendo que não queria mais. E ela fazendo um drama no meio da rua. O celular dela não parava de tocar. Era a irmã dela ligando, porque tinha esquecido de pedir as chaves da casa para ela. E a tipa estava do lado de fora. Ela teve que ir buscar as chaves. E ela mesma disse, Fer, se ele já está dizendo que não quer nada, deixa ele ir. Resumindo, ela teve uma atitude, por assim dizer, de repente, muito digna. E disse que tudo bem, que entendia e tals. Aí, quando eu virei para ir embora, ela começou a chorar tão alto que o lamento dela dava para ouvir a 2 quadras de distância. Não tô zoando. Imagino que ela queria usar a pressão social para eu não ir embora ou algo assim, mas eu deixei ela lá mesmo com a irmã dela, que ficou puta com o drama que ela fez. No fim, eu achei que tinha acabado ali, mas infelizmente não foi. Uma semana depois, eu conheci uma mina muito bonita que trabalhava na loja em frente. Eu não estava procurando nada, não estava com cabeça para isso naquele momento. Na verdade, foi ela que começou a falar comigo e a querer me pegar. Primeiro, eu quis ter uma amizade, como eu digo. Eu não tinha planejado ter um relacionamento ou um interesse amoroso. Tudo foi orgânico. Essa mina tinha tudo, era linda, muito culta, e a gente tinha um monte de coisa em comum. Me apaixonar foi praticamente inevitável. 1 mês depois de terminar com a minha ex, eu já estava saindo com essa mina, chamada Daniela. Foi a primeira namorada com quem eu postei fotos nas minhas redes, em parte por causa dela, já que eu não sou de tirar fotos. Resumindo, essas fotos chegaram na Fer, minha ex, e ela começou a inventar uma história em que eu terminei com ela porque eu estava traindo ela com a Daniela, coisa que não era verdade. Mas, sinceramente, eu não estava nem aí, já não tinha que dar satisfação para ela. Mas é aí que começou o inferno, porque ela contou para todos os amigos em comum essa história inventada da cabeça dela. Um monte de gente parou de falar comigo, o que não me importava, já que, se não queriam ouvir a minha versão, sinceramente, eu não estava nem aí para manter esse tipo de gente por perto. Passaram 3 anos e eu continuei com a Daniela. No meu trabalho, eu cheguei a ser gerente de filial, aumentando as vendas, que antes eram 30 mil pesos mexicanos por semana, para 270 mil por semana, no mínimo. Nessa época, eu sabia que minha reputação estava ruim onde eu morava, já que muita gente acreditou na história dela. Mas já tinham se passado 3 anos. Eu achei que a raiva da separação já tinha passado. Será? Um dia, a gente estava na casa da Daniela, e ela pediu para eu passar o celular para ela. Aí, por causa do reconhecimento facial, desbloqueou por acidente, mostrando o perfil do Facebook da Fer. Eu perguntei o porquê daquilo.
Ela ficou na defensiva e começou a brigar. Eu tentei acalmar a situação, contei o que tinha acontecido para ela entender e pareceu ser suficiente. Mas começaram as discussões por coisas mínimas e tudo mais. Na real, naquele momento, eu não achei que a Fer fosse o problema, a ponto de a gente passar um ano com dificuldades, coisa que em 3 anos a gente não teve. Eu pensei, todo casal tem problemas, né? Mas eu amava muito ela. E hoje eu posso dizer que foi a mulher. Os homens vão entender. Eu estava pensando em pedir ela em casamento. Comprei um anel e estava juntando dinheiro. Mas um dia ela terminou comigo. Tinha outra pessoa. Minha vida foi pro caralho. Entrei em depressão e no meu trabalho eu já não rendia como devia. Para piorar, começou a pandemia, eu parei de vender e a gente teve que fechar a loja. Perdi meu emprego, me afundei nos vícios, foi uma época horrível. Aos poucos, eu fui me levantando e seguindo em frente. Consegui outro emprego, voltei a falar com algumas amizades que perceberam que eu não era o problema e me pediram desculpas. E eu achei que estava tudo em ordem. Um dia, no meu novo trabalho, uma loja de roupa, a Fera apareceu e me viu, mas eu não dei muita bola. Tinha umas colegas que estavam conversando comigo e eu fui no depósito pegar mais roupa para expor. Quando eu voltei, minhas colegas me contaram que a tipa fez uns comentários e eu falei para elas não darem bola. A próxima vez que eu soube alguma coisa dela, já tinham se passado 2 anos, e no aniversário de um amigo, uma coisa pequena, uma reunião com no máximo 15 pessoas. Outra pessoa levou ela como acompanhante. Eu me senti desconfortável, mas tentei agir como se nada tivesse acontecido. Já tinham se passado anos e, sei lá, acho que o mais sensato é não dar mais importância, né? No fim, nessa reunião também tava uma mina com quem eu tava saindo. A gente, eu e mais uns amigos, fomos no mercado comprar bebida. Quando eu voltei, essa mina já começou a se comportar diferente, meio distante, mas, quando eu perguntei, ela só disse que não era nada, que não estava acontecendo nada. A gente parou de se falar pouco tempo depois. Coisas assim aconteceram, umas 2 vezes, mas eu já não tinha contato com ela para dizer que ela tinha algo a ver. Cheguei a pensar que o problema era eu, e fui fazer terapia, agora sim. Uns dias atrás, jogando Minecraft com uma amiga que antes era a melhor amiga dela, mas já não tinham contato. Ela comentou, no meio da conversa, que parou de falar com ela por causa de uma mensagem que ela mandou para Daniela. Eu falei. E ela começou a me contar que a Fer falava de mim o tempo todo, que eu tinha traído ela, e o quanto estava sendo difícil para ela seguir em frente, tipo, se fazendo de vítima com a história inventada dela, e que já estava todo mundo de saco cheio com essa história. Falavam para ela seguir a vida, mas ela se fazia de sofredora, até que um dia ela disse que mandou mensagem para minha namorada na época, a Daniela, dizendo para ela tomar cuidado comigo, porque eu traí ela, a Fer, para ficar com ela. A Daniela nunca me falou isso, mas eu lembrei daquela vez. Isso me deixou puto e me fez investigar. E resultado, para as minhas colegas da época, o que ela disse foi aquela história de sempre, e que se eu tentasse alguma coisa com elas, era para tomarem cuidado comigo. Pra mina, com quem eu estava saindo na festa do meu amigo, não só para ela, mas para todas as presentes, ela disse isso, acrescentando que eu batia nela várias vezes. Também, no Natal passado, eu já estava com uma namorada, e a gente foi numa reunião que um amigo organizou na casa dele. Eu soube por outras pessoas que ela chegou na reunião, mas foi embora na hora, porque me viu com a minha atual namorada e disse que eu estava esfregando a namorada na cara dela. E foi embora. Essa tipa já tá quase nos 30 anos, já tinha um parceiro. A essa altura, eles já estavam juntos e iam ter um bebê, que infelizmente não viveu. Mas ela já tem a vida dela separada. E ainda fez esse drama naquele dia. Meses antes de eu saber de tudo, a minha mina recebeu uma solicitação de amizade dela. Mas ela não aceitou, porque não aceita a gente, mesmo que tenha amigos em comum, o que me leva a pensar agora, levando em conta o que ela fez com a Daniela, que ela quis fazer a mesma coisa. Tô pensando seriamente em reunir mais provas para saber se é possível processar ela. Tô escrevendo isso rápido, mas eu precisava botar para fora. Essa manhã, eu fiquei pensando muito em várias coisas, no que podia ter sido e tudo mais. A verdade é que eu tô muito mal, com muita ansiedade, e queria botar para fora.